Mestre, o conteúdo desse vídeo você não encontra em qualquer lugar. E não é clickbait não. Pode ficar até o final do vídeo que você vai aprender como fazer análise de performance. Caríssimo mestre da corrida, seja bem-vindo ao canal. Sou o professor Vitor Franco. Espero que a sua jornada rumo à qualificação, ao desenvolvimento profissional passe aqui pelo nosso canal. Mas esse vídeo aqui é muito especial, porque é um conteúdo que você não encontra em qualquer lugar. Já falei na chamada, repito aqui e já vamos direto para ele, porque aqui eu não quero enrolação não. Análise de performance. E o que é análise de performance? É você comparar a velocidade média de dois testes diferentes, para você saber qual é a deficiência do atleta, se é mais de velocidade, se é mais de resistência ou se ele tem um equilíbrio. E eu vou explicar a você aqui nesse vídeo. Quais são os testes de performance que você pode fazer? Teste de 500 metros, 1.000 metros, 3.000 metros, 5.000 metros. Pode analisar a performance direto de uma prova específica, desde que o atleta tenha feito muito bem essa prova. E você vai escolher esse teste a partir do nível do seu atleta. Por exemplo, eu tenho uma senhora de 60 anos, eu faço o teste de 500 metros com ela, porque ela está retomando a corrida, já corre há muito tempo, mas não é uma atleta rápida. O foco dela não é resultado, o foco dela é correr, é alegria, mas eu preciso saber a performance dela, eu preciso mostrar para ela como ela vai evoluir. Então eu optei por fazer um teste de 500 metros, porque a análise de performance, daqui a pouco a gente vai ver, você tem que fazer dois testes. Eu opto por um teste menor, de 500 a 1.000 metros, e outro teste de VO2 máximo. Mas daqui a pouco eu vou explicar isso. Então você também pode optar pela performance nas provas oficiais desse atleta, desde que ele tenha feito uma prova muito bem feita, uma prova redondinha que deu tudo certo. Não adianta você usar o resultado de uma prova que o atleta não foi muito bem. Então tenha sempre cuidado quando você for analisar o resultado de uma prova do seu atleta. E antes de apresentar o cálculo da análise da performance, eu gostaria de fazer um convite para você. Se você quer se tornar uma referência profissional na corrida de rua, então associe-se ao Clube dos Mestres da Corrida. Tem um link aqui na descrição, que é o nosso site, mestresdacorrida.com.br. O nosso clube ele é focado e direcionado nos profissionais da corrida de rua. É um grupo muito coeso, é um grupo forte, é um grupo que interage muito. Se você tem interesse em participar do clube, se você quer evoluir, quer se tornar uma referência, um mestre da corrida, né? Mais do que uma referência, quer se tornar um mestre da corrida, então associe-se ao clube. Lá a gente tem muita troca de experiência, né? Por exemplo, esse conteúdo que você está vendo aqui, em alguns minutos, lá a gente discute constantemente. São horas de discussão sobre esse assunto, sempre avançando, sempre mostrando as possibilidades, né? Então fica aqui o meu convite. E no nosso site tem o WhatsApp do suporte. Está em dúvida se o clube é para você ou não, se é o momento de você entrar no clube ou não? Manda um zap que eu vou ter o prazer de responder e a nossa equipe de suporte também. Tá joia? Mas vamos continuar, né? Então como que eu faço a análise da performance? Para analisar a performance é necessário realizar dois testes. Um com a distância menor, de 500 a 1.000 metros, você vai escolher de acordo com o nível do seu atleta, e outro maior, que pode ser o teste de VO2 máximo, ou não. Eu oriento a escolher sempre um teste de VO2 máximo. Você tem teste de 1.600, 2.400, 3.000, 3.200, o teste de 12 minutos, que vai variar de acordo com o seu atleta. Tem um vídeo aqui no canal como que você escolhe o teste de VO2 máximo para cada um dos seus atletas. Por isso que eu não vou me focar aqui, nesse momento, em explicar sobre teste VO2 máximo e como que você escolhe. Mas, para analisar a performance, você tem que realizar dois testes, uma distância menor e uma distância maior. Com a senhora de 60 anos que eu comentei anteriormente, eu faço o teste de 500 metros e o de 1.600 metros de corrida para medir o VO2 máximo dela. Depois que eu fiz isso, eu calculo a diferença percentual da velocidade média em km por hora do teste menor para o teste maior. E se essa diferença for
de até 10%, isso significa que o seu atleta tem um déficit de velocidade. Por exemplo aqui, você fez um teste de 1.000 e de 3.000. Significa que a V1000 está muito próxima da V3000 ou da V5000, dependendo do teste que você realizar. E isso nos mostra que o atleta é mais resistente do que veloz. Então, qual treino que eu vou fazer com ele? Treinos na zona 3. Distribuição da intensidade polarizada. Focar na velocidade. É lógico que eu posso fazer também treinos na zona 2, mas os meus 20% acima da zona 1, nesse caso, seriam focados na velocidade. Na Z3, distribuição polarizada. Agora, se a diferença de velocidade média em km por hora for acima dos 10%, significa que seu atleta tem um déficit de resistência, ou seja, o atleta é mais veloz do que resistente. Significa que a V1000 dele, caso ele tenha feito um teste de 1.000 e de 3.000, está mais distante da V3000. Nessa situação, o que eu faço com ele? Faço mais treinos de resistência, foco no limiar, foco na zona 2. 80% do treino dele semanal será na zona 1, 20% do volume semanal será na zona 2, ou 15% na zona 2, 5% na zona 3. O que é importante aqui é não ficar muito preso aos números. Ah, se a diferença deu 10%, Vitor, não está nem abaixo nem acima, significa que ele está em equilíbrio. Ali 9%, 10%, 11%, 12%, dependendo dos testes que você fizer, né? Por exemplo, fiz o T1000 e o T5000. Tem que ser 10%? Não. Calma, né, pessoal? Eu sempre falo isso. Isso foi até uma discussão que eu tive com um dos mestres da corrida. A discussão de crescimento. Não foi uma discussão de debater boca, não, né? O mestre que me ensinou isso. Por isso que eu falo que lá no Clube dos Mestres da Corrida a gente aprende muito. Eu falo assim, Vitor, se eu faço um V1000 e um V5000, será que eu tenho que manter esses 10% como base para a análise da performance? Eu posso considerar 12% não, já que a distância é maior? Eu falo assim, faz todo sentido. O que é importante? Você fazer 2 testes, analisar a performance e ter coerência, ter bom senso dessa análise. Não tem que ser ferro e fogo 10%. É 10%, pronto, acabou. Não vou mudar de número. Não. Tenha o bom senso de analisar a performance do seu atleta. Se ele fez um T1000 e um T5000, de repente você considerar ali 12%, 15% de diferença para saber qual vai ser a sua análise, se é mais resistência ou mais velocidade, é diferente do que se ele fizesse um T1000 e um T3000. Estão entendendo onde eu quero chegar? Isso que é importante. Caríssimo mestre da corrida, como falei, esse conteúdo aqui você não encontra com facilidade. Tem poucos lugares, poucos mestres que falam sobre esse conteúdo. Mas principalmente assim de forma aberta, eu não vi ainda. Se você encontrar alguém explicando análise de performance dessa forma aberta, como eu fiz aqui com vocês, manda um vídeo para mim que eu vou querer aprender mais. Eu gosto muito de aprender, gosto muito de ensinar, gosto ainda mais de aprender. Por isso que eu falo sempre, né? Aquele que ensina é o que mais aprende. Quando você começar a ensinar aos seus atletas, você vai aprender mais e eles vão perceber ainda mais a sua autoridade, o seu nível de conhecimento. Por isso que eu peço a você, gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe e principalmente inscreva-se aqui no canal. Mande para os seus atletas, mande para os seus amigos treinadores. O nosso canal ele é focado e direcionado nos profissionais. Manda para o nutricionista, para o médico do esporte que você conheça. Vamos chamando mais profissionais para que esse clube fique cada vez maior e que mais pessoas possam nos ajudar a evoluir. O mais importante do clube é a rede Nós de Mestre. Quanto mais nós tiver essa rede, mais forte ela fica. Caríssimo, muito obrigado por você ter permanecido aqui nesse vídeo até agora. E lembre-se, ninguém evolui sozinho.